Palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. Texto da nossa meditação nessa noite. Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com duas cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios e habito num povo de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso eu ouvi a estrondosa voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Então eu disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus bendito, nós nos curvamos diante da tua palavra e queremos ouvir a tua voz. Fale conosco através do teu Santo Espírito, em Cristo Jesus. Amém e amém. No ano da morte do rei Uzias, cerca de 750 anos antes de Cristo, Uzias, filho de Amazias, que começou a reinar com 17 anos e reinou por 52 anos em Judá. Foi um rei poderoso, rico, e talvez um dos que tivesse na mão o exército mais poderoso, tido em comparação como um exército tal como o dos egípcios. Foi Uzias quem fundou, quem cavou diversas cisternas. O seu reino era abastado em água. O seu reino era abastado em poder. O seu trono abastado de riquezas. Porém, Uzias falhou no altar. E quando falhamos no altar, falhamos na vida, conforme teólogo Ziel Machado já nos disse. Uzias, certa vez, dominado por toda a grandeza do seu reino, segundo o relato do livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 16, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Uzias pensou ser Deus. Pensou ser o mais poderoso capaz de tomar o ofício de rei e de sacerdote.
e ele mesmo oferecer o sacrifício ao Senhor no altar do incenso. Meus irmãos, Deus não procura homens bem-sucedidos na vida que não sejam bem-sucedidos no culto. E se você conquistar o mundo e se tornar um rei tão poderoso quanto Uzias, contudo falhar no altar, tudo está perdido. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Há momentos na vida em que nós pensamos que o trono está vazio, que há vacância no trono, que Deus perdeu o controle. Ou então, quando olhamos para o trono do nosso coração, não enxergamos a Deus, mas enxergamos somente a nós mesmos. E eu queria te dizer nessa noite que não há espaço para você no trono do seu coração. Você não é o rei do seu coração. Eu não sou o rei assentado no trono do meu coração. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite. Na vida, nós não podemos falhar no altar. E quem falha no altar, falha em toda a sua jornada. O Senhor não procura adoradores de domingo. O Senhor procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, todos os dias da vida. O Senhor, que tem as abas das vestes enchendo o templo, tem as abas das suas vestes enchendo o templo que é o nosso coração. E nós não podemos falhar no altar, porque se falharmos no altar, falhamos na vida. Uzias conquistou tudo, falhou no altar, ficou leproso até a morte. Nessa noite, eu queria convidar os irmãos para meditarmos no seguinte tema: nós não queremos falhar no altar. Queremos prestar a Deus um culto agradável. Pastor, como a gente faz isso? Em primeiro lugar, nós precisamos reverenciar a santidade de Deus. Versículo 2 nos diz assim: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2, cobria o rosto. Com 2, cobria seus pés. Com 2, voava. E esses serafins diziam uns aos outros, clamando dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nesses últimos dias, comemoramos diversas datas. A partir do dia 31, onde é comemorado por muitos o Dia das Bruxas, ou o Halloween. E eu recebi algumas mensagens essa semana, me perguntando o seguinte: pastor, o que o senhor acha do Halloween? E eu me lembrei desse texto. Me lembrei desse texto porque se a gente não entende quem são os serafins, nós não entendemos a beleza desse texto. Às vezes, quando nós pensamos no trono de Deus, a gente pensa num senhor barbado, parecido com o Papai Noel, só que de branco, totalmente iluminado, com anjinhos do cabelo cacheado, asa, auréola, voando com harpas e dizendo para o Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nada disso.
Serafins são serpentes que pegam fogo. São serpentes abrasadoras. São criaturas terríveis. E sabe por que eu vou ensinar meu filho e minha filha, todos eles que eu tiver, a não comemorar o Halloween? Porque independentemente da figura que eles escolham vestir-se, Deus é maior do que todas elas. Porque não há nenhum ser na terra, nenhuma criatura no céu, que não se dobre diante do Senhor e reverencie a sua santidade e diga: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Crianças, quando vocês estiverem lá no curso de inglês, lá na escola, e tiver nesse dia das bruxas e de Halloween, as pessoas vão chegar para você e falar assim: por que você não vê o vestido de bruxa? Por que você não vê o vestido de monstro? Por que você não vê o vestido de zumbi? Por que você não vê o vestido de coringa? Você fala assim para ele: como você vê que eu não estou vestido? Uai, eu estou aqui com a minha fantasia e você não está usando nada? Aí sabe o que vocês vão dizer para eles, crianças? Vocês vão dizer assim: eu estou vestido de Jesus. E todos esses seres maus que vocês estão se vestindo vão se curvar diante do meu personagem. E sabe você, pai e mãe, você não vai instruir seu filho a ficar vendo vilões e filmes que apresentam caos, fracasso, loucura, como veste que as crianças querem usar. Seja um Cristo na vida delas, para que eles possam olhar para vocês e dizer: eu estou me vestindo de papai e mamãe, porque eles estão parecidos com Cristo, o maior personagem da história. Quer falhar no altar? Deixe com que o seu ego, a sua fraqueza, domine o seu coração. Quer ser aprovado na vida? Triunfe no altar. E isso a gente faz quando a gente chega na igreja e quando a gente sai da igreja com um único sentimento, o sentimento de dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, e eu não vou me curvar diante da fraqueza do mundo, diante da impiedade do mundo, diante da mentira do mundo, diante do suborno do mundo, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E que o Senhor me dê uma língua santa, olhos santos, ouvidos santos, para que eu possa cultuar o Deus que é santo. Logo depois do dia 31 tem o dia 1º, que é o chamado dia de todos os santos. E a gente pode mudar esse dia. Não existe dia de todos os santos. Existe santo dos santos de todos os dias. E o nome dele é Jesus Cristo. E pior, tem umas imagens aí na internet de homens que falam assim: dia 1º de novembro é meu dia, porque é dia de todos os santos. Quer ser santo? Seja como Jesus todos os dias. E se você posta essa imagem como indireta para a sua esposa, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E você conhecerá o Santo dos Santos, que se revela todos os dias a nós, meros pecadores. Segundo lugar, para não falharmos no altar, além de reverenciarmos a santidade de Deus, é necessário reconhecer a nossa pecaminosidade. Versículo 4 diz assim: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava,
e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías teve uma visão depois da voz do Senhor se propagando naquele lugar. E a primeira coisa que ele fez foi reconhecer a sua pecaminosidade. Foi reconhecer a grandeza de Deus, como ele mesmo escreve no seu livro: aquele que se assenta sobre a redondeza da terra, aquele que estende os céus como uma cortina e desenrola os céus como uma tenda, aquele que é grande e que, se comparado a nós, somos como meros gafanhotos. A esse Deus que é santo, cabe a mim reconhecer a minha total pecaminosidade e dependência dele. Me preocupa como entramos no templo. Entramos no templo como se estivéssemos preparados para uma grande festa. E vai ser. Mas é tempo de entrarmos na casa do Senhor como igreja que somos, constrangidos diante da santidade do Senhor. Não é hora de adolescente mexer no celular. Não é hora de estar preocupado com um jogo que passou, que ganhou, que perdeu, que empatou. Não é hora de estar preocupado com aquilo que vai acontecer lá fora amanhã ou depois. Se você está buscando um culto em comunidade ao Senhor, que é santo, 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 cabe a você reconhecer a sua pecaminosidade e dizer para o Senhor: ai de mim que estou diante do Senhor. Reverência é muito diferente de ser um baita fariseu. Há total possibilidade de reverência em amor, e não em ordem e lei. É isso que nós ensinamos, e é isso que nós aprendemos todos os dias. Cultuamos o Deus vivo e poderoso em amor, não por medo, mas por reconhecimento de quem Ele é. Quer ser bem sucedido no altar? Reverencie a santidade de Deus. Reconheça a sua pecaminosidade. Foi isso que Isaías fez. Mas os versículos continuam dizendo o seguinte: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. Imagina uma cobra pegando fogo, cheia de asa, descendo do trono com uma tenaz, com aquele garfão grande, com a pontinha assim. Uma brasa viva chegando perto de Isaías, tocando a sua boca, queimando, aquilo doendo absurdamente. E ele dizendo o seguinte, o serafim: você está purificado. Quando a gente reconhece que cultuamos um Deus santo, reconhecemos a nossa fragilidade e pecaminosidade, reconhecemos que a santidade de Deus se fez carne, habitou entre nós, deu-se por nome de Cristo Jesus, o Messias, aquele que sofreu todas as coisas, que foi humilhado, rejeitado, que sofreu tudo no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter o nosso coração purificado diante do Senhor. Só que tudo isso Ele fez no fogo. O texto de confissão que nós lemos, Isaías 33, diz exatamente isso. Quem é que vai habitar no fogo de Deus? Aquele que tem as mãos limpas do suborno, aquele que está sendo purificado. Por quê? Porque fogo na Bíblia e no Antigo Testamento está intimamente ligado à purificação. Pastor, eu quero ver o fogo do Espírito. Purifica a sua vida, meu irmão. Senhor, o culto hoje, vou te falar uma coisa: o fogo pegou. Espero que esse fogo que tenha pegado sirva unicamente para purificar a sua vida. Porque se é fogo de qualquer outra coisa, é fogo estranho. E talvez você vai ser igual Urias, adorando e cultuando ao Senhor como Ele não quer.
E até hoje Deus usa o fogo da vida para nos provar. É por isso que quando a gente passa pelas provas da vida, quando a gente passa pelo fogo da vida, quando a gente passa pelo deserto da vida, não cabe a nós uma boca de murmuração, mas cabe a nós uma vida para não ser falha no altar do Senhor, dizendo para Ele: continue me purificando no fogo, para que no final da vida, quando a trombeta soar, eu não precise mais celebrar o dia 2 de novembro, que é o dia dos mortos. Porque naquele último dia, o Senhor vai dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Por causa da grandeza de Cristo e do seu sacrifício, temos os nossos pecados perdoados, purificados e redimidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Terceiro e último lugar, não quer falhar no altar, para que consequentemente você não falhe na vida? Adore a santidade do Senhor, reconheça a sua pecaminosidade, e terceiro e último lugar, assuma a sua missão. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. O último aspecto para não falharmos no altar é entendermos qual é o nosso lugar na missão de Deus. Afinal de contas, o Senhor te chamou para quê? Não foi apenas para assistir um culto, mas foi para sair da igreja e assumir o seu lugar na missão que Ele te colocou. Dizendo para Ele: Senhor, eu não sei se é no meu trabalho, pode ser no meu trabalho. Pode ser no meu relacionamento, pode ser na minha enfermidade. Para onde o Senhor me enviou, usa-me, para que eu seja totalmente impactado pelo Senhor e impacte os outros que estão ao meu redor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero estar dentro da missão e do plano que o Senhor compôs, e aquilo que o Senhor me conferiu, eu quero fazer. Eu não sei como você ora. Eu costumo orar de olhos fechados. Você pensa na hora que você ora? O que você faz na hora que você ora? Você só fica parado e com os olhos ali vendados, aquela coisa, escudo, e pensa nada? Vou te dar um exercício. Quando eu oro, eu penso nesse texto. Eu me coloco no lugar de Isaías, olhando e vendo um alto e sublime trono. As abas das vestes do Senhor nesse trono, em poder e muita glória. E aí, eu entendo tudo que a gente faz na igreja. Quando a gente coloca um presbítero, um pastor na liturgia, e a primeira coisa que a gente faz é adorar o nome do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu não me envergonho do Teu Evangelho, porque o justo viverá pela fé. E aí a gente canta: somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, na obra da cruz. Depois de adorar o nome do Senhor, como os serafins fizeram, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o que a gente faz? A gente dobra os nossos joelhos, a gente reconhece a nossa pecaminosidade, e durante alguns instantes a gente se cala, e a gente diz para o Senhor é grande, o Senhor é excelso, perdoe a minha iniquidade, porque assim como o serafim, trazendo uma tenaz, uma brasa viva, purificou a Isaías, também purifica a minha vida. Por fim,
a gente reconhece a grandeza desse Deus, devolve a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas, glorificamos o nome do Senhor com o nosso louvor, e agora com o coração pronto a gente diz: fale conosco, Senhor. E quando a gente vai embora, tem que estar no nosso coração as seguintes palavras: agora, Senhor, agora eu estou sendo enviado para o mundo, que o Senhor esteja comigo todos os dias, até a consumação do século. Hoje é dia de participarmos desse trono, desse banquete, dessa mesa gloriosa. E antes disso, cabe a nós cantarmos ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Como não falhar no altar? Reconheça a grandeza e a santidade do Senhor. Reconheça a sua pecaminosidade. Reconheça que você tem uma missão a cumprir. E nesses dias, lembre-se apenas de um dia. O dia 31 de outubro, quando nós comemoramos a reforma protestante. E através da vida dos reformadores, aprendemos que Deus é o condutor do culto e não o espectador do culto. Que a liturgia é como um diálogo entre nós e Deus, e que o Senhor nos chama para prestar louvor, e cabe a nós dizer para Ele que Ele é santo. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Santo, Santo, Santo cheia da tua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a honra, glória e poder. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. Tu és um Deus tremendo, cheio de graça. O Deus Santo e Gracioso se mostrou por meio de Jesus, seu Filho,
o qual foi morto, ressuscitou, é nosso Salvador. A ceia anuncia a santidade, mas anuncia também a graça do Senhor. Nós convidamos os presbíteros a virem à frente para a celebração da ceia do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios, capítulo 11, 23 a 26. Meus irmãos, a palavra de Deus apresenta a ceia como uma ordenança. Fazer isto em memória de mim. A ceia anuncia que o Senhor Jesus morreu por nós, para nosso perdão, para trazer vida a nós. E o Senhor Jesus anuncia aqui também que Ele virá. Devemos participar da ceia até a volta de Jesus. Convidamos os queridos irmãos membros comungantes, aqueles que já são batizados, se tornaram membros da igreja, a participarem da ceia do Senhor. Pastor, eu não sou membro da igreja presbiteriana, sou membro de outra igreja evangélica, posso participar da ceia? Se você é membro de outra igreja evangélica e está em plena comunhão com a sua igreja, você pode participar da ceia. Mas se você está afastado, você não pode participar da ceia. É preciso regularizar a sua situação primeiro. Curvemos as nossas cabeças em oração. Pai, agradecemos ao Senhor pela morte e ressurreição de Jesus. Reafirmamos a nossa fé em Jesus como nosso Salvador e Senhor. Anunciamos nesta noite que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, e nos colocamos diante de Ti para participarmos da ceia em um ato de fé. Receba-nos na Tua presença, alimenta-nos por meio da ceia nesta noite, santifica-nos perdoando os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós vimos na palavra, naqueles momentos que antecediam a prisão e consequente morte de Jesus, assentado com seus discípulos, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu o pão, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vós, tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Obedeça ao Senhor Jesus, participando da ceia com amor, com fé e colocando a sua vida no altar do Senhor. Nós pedimos que os irmãos que vão cear, por gentileza, se coloquem em pé à medida que os presbíteros passarem para distribuírem os elementos da ceia.
este é meu corpo dado por vós. Tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Gostaríamos de ver ainda se todos os irmãos membros comungantes foram servidos com pão. Meus irmãos, de igual forma, o Senhor Jesus, depois de tomar o pão, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança. Tomai, bebei, fazei isto em memória de mim. Eu convido os irmãos que participaram do pão a participarem também do cálice, conforme a ordenança do Filho de Deus. Todos os irmãos foram servidos com cálice. Disse o Senhor Jesus: tomai e bebei. Fazei isso em memória de mim.
Exaltemos o seu nome, adoremos ao Senhor. É Deus de maravilhas, água para a sede, e não deixa o servo ter. Ao fim deste culto, nós convidamos os irmãos a se colocarem em pé juntos, oraremos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e logo após o pastor Vitor impetrará a bênção. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha no teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça sublime do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a santidade dele refletida em nós, que o poder, a consolação, o conforto do Espírito Santo estejam conosco todos os dias, para que não falhemos no altar e assim sejamos aprovados na vida. Amém e amém.